Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros, e assim começa mais um Neurotônico hoje com meu amigo Vitor Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado. Vitor, ele é advogado, especialista em direito tributário e finanças públicas e tem mestrado em direito econômico e desenvolvimento. E com um calibre desse, a gente vai falar sobre o manicômio tributário brasileiro. Para começar, cara, por que as pessoas falam, por que tem essa falsa impressão, se é que é assim dizer, que o Brasil é um manicômio tributário, cara? Bem, não é uma falsa impressão, na verdade é um manicômio tributário. Esse termo ele foi criado por um tributarista chamado Alfredo Becker, né, que tem um livro chamado Manicômio Tributário. E ele mostra as incoerências na época, né, acho que década de, não lembro, 60, 70, já naquela época, né, das incoerências do Brasil. Por quê? A tributação no Brasil ela foi pensada, grande parte, né, ela tem sua base na década de 60. Ou seja, 64, você sabe o que aconteceu, né? Caramba, na época da ditadura, na época que você tinha o Estado como o Estado paternalista, né? Então, o Estado primeiro, a população depois. Sim. E a lógica do direito tributário naquela época era que o Estado estava certo, o contribuinte normalmente estaria errado. Né? Esse seria o pressuposto da época. Isso. Só que, com o tempo, foram sendo criadas... Isso aí é a base. Tá? Com o tempo, foram sendo criadas necessidades de alguns setores, né, econômicos, setores da política e tudo mais, e foram sendo criados uns puxadinhos tributários, por assim dizer, né? E foram sendo feitas algumas concessões, por assim dizer, para alguns setores, né? E por isso que virou um manicômio tributário, porque acaba ficando uma coisa muito difícil. Uma das coisas, por exemplo, que a gente tem aqui é a questão da qualificação dos produtos, né? O que é um produto essencial, o que não é um produto essencial? Aquela história da Crocs, né? Crocs é o quê? É um sapato de borracha ou ele é um calçado? É um calçado impermeável. Que teve essa discussão administrativa no CARF. Porque um seria essencial, o outro não. Não, é porque tem a tributação diferente dos dois. Quando você faz a importação, quando você faz a produção e tudo mais. Então, num você acaba pagando mais e no outro você acaba pagando menos. E teve um caso que foi o caso da própria Crocs, né? Que ela já tinha feito uma... Eu não lembro se foi uma consulta ou se foi algum tipo de coisa com a Receita Federal. A Receita Federal tinha dito o que era o Crocs. Eles botaram aquilo na DI deles, na importação deles, e mesmo assim a Receita Federal, o auditor fiscal, autuou dizendo, não é isso não, é aquilo. É aquilo lá, né? Que é anteriormente. E foi para isso. E parece que até recentemente, há uns 3 anos atrás, isso já tinha terminado, essa discussão. E até recentemente, 3 anos atrás, houve uma nova discussão de um outro auditor fiscal autuando novamente, dizendo, não, é aquilo. Aquele outro. O anterior. Anterior. Caraca. Não, o que eu penso é o seguinte, cara, isso que eu queria saber de você. Como é que funciona esse processo? Porque assim, você vai vender um produto. Aí esse produto ele pode ser classificado, porque é um degradê, não tem exatamente. É o caso do bombom e do wafer de chocolate. A gente vai chegar nesse ponto. O sorvete do McDonald's, sorvete que não é McDonald's, sorvete. É uma sobremesa gelada. De leite, tá ligado? Exato. Enfim. Aí, cara, muito louco. Porque assim, isso é tão subjetivo e não tem critérios muito bem definidos. Então, na verdade, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que assim, você que tem uma empresa e que você tem produtos para vender, se você tiver sorte, você pode colocar qualquer coisa ali que ninguém vai fiscalizar muito, sabe? Ou seja, aliás, pode até fiscalizar, mas eu acho que depende muito dos olhos de quem tá vendo. E é só. Não tem uma coisa assim, o critério é esse, é muito bem definido, tem que estar enquadrado nesse ponto aqui, senão você é outra tarifação, por exemplo. É isso mesmo, é subjetivo. É subjetivo. E isso acontece muito também aqui no Brasil, especialmente, não só por conta dessas maluquices, né? Que a gente tentou criar uma justiça tributária, só que justiça tributária ela acaba demandando um certo detalhamento de cada situação. Por isso que vira um manicômio tributário. Porque cada situação é uma situação diferente e você adequar todas as situações existentes é impossível. Não tem como. E existe a subjetividade de quem está analisando aquilo. Entendi. Né? Do auditor fiscal que está analisando aquilo. Uhum. E
E nessa demanda, né, nessa tentativa de criar uma justiça fiscal, você acaba criando esse manicômio tributário, certo? Com isso, o que falta no Brasil que é diferente dos outros países? Regra de interpretação. Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, você pega nos países anglo-saxônicos, eles têm uma regra de interpretação bem simples. A dúvida favorece o contribuinte. E eu acho que era aqui assim no Brasil também. Não é. Não é assim. Aqui não. Aqui é... Aqui, inclusive no CARF, hoje em dia, né, tem um voto de qualidade em que a dúvida ela favorece a fazenda e permite ao contribuinte negociar com a fazenda. É isso. Você está errado, mas a gente vai pensar no seu caso. E como é que é a lógica dessa máxima? Né? Que isso não é nem um princípio, é o que chamam de sobre-princípio. Né? Ela está antes mesmo dos princípios tributários, de direito tributário. Né? Porque, na verdade, se trata de política tributária. Esse sobre-princípio ele surge na Inglaterra, sob a lógica de que, olha, se nem o governo sabe ao certo o que ele está escrevendo, o contribuinte ele não pode ser penalizado. Se existe uma dúvida ali sobre qual que é a interpretação daquele produto, ora, a interpretação tem que favorecer sempre o contribuinte, não a fazenda. Porque existe uma presunção até de boa-fé de que eu estou tentando me adequar àquele texto maluco, né? Sim, não, por que a nossa regra aqui acaba sendo ruim, né? Nós temos aqui os Estados Unidos e a Inglaterra eles têm o common law. O common law como é que funciona? Praticamente uma decisão judicial acaba virando uma lei, né? E na Inglaterra, toda vez que tem uma discussão tributária, existem pouquíssimos processos tributários lá na Inglaterra, porque toda vez que tem uma discussão tributária lá, o parlamento já faz a adequação, já pega a lei, já pega a decisão e praticamente transforma a decisão em lei. Né? Entendi. Ou de uma forma favorável, ou então se o parlamento não concorda muito com aquela lei, com aquela decisão, faz que nem aqui no Brasil, né? Que o STF decide uma coisa, aí o parlamento já se move lá para fazer uma coisa contrária à decisão do STF. No mesmo dia. Então, mas isso é assim que deve funcionar, os checks and balances, né? Os pesos e contrapesos dos poderes. Conheço. E esse princípio ele serve justamente do indúbio pro réu, né? Indúbio pro contribuinte, no caso, para criar criar esse contrapeso, né, contra o Estado, porque o direito tributário nada mais é do que uma forma de defesa do contribuinte contra as arbitrariedades do Estado. Sim. E tornar também o sistema mais célere. Porque, olha, se no Brasil a gente tivesse esse sobre-princípio na Constituição ou na lei sendo aplicado por direito tributário, a gente não tinha questão de processo tributário. Então aqui. A falha está um passo atrás. Um passo atrás. É na Constituição que deveria estar mais definido isso. Por exemplo, estão fazendo a reforma tributária agora. Né? Não adianta fazer uma reforma tributária se você não tem regras de interpretação. E essas regras de interpretação deveriam estar na Constituição ou não? Ou a lei ela tem que ter uma regra na própria Constituição? Seria bom estar na Constituição. Aqui a gente tem a mania de botar tudo na Constituição. Por quê? Na hora que você bota na Constituição, tá lá, entendeu? É mais difícil de você modificar. Entendi. Né? Eu entendo que, como um sobre-princípio, seria muito bom estar na Constituição. Mas eu entendo também que não é necessário estar lá. Pode estar numa lei complementar, que é o próprio Código Tributário Nacional. Né? Que pode ditar as formas de interpretação da lei tributária, no caso, que é o que o Código Tributário Nacional já faz. Você acredita que uma boa reforma ela vem simplificar essencialmente o quê? Porque assim, eu sou empresário e aí eu pago meu boletim lá do Simples Nacional e tem lá, tá dizendo lá o somatório de coisas e no final tem... Eu só olho o valor total, cara, porque eu não entendo nada do que tá ali. 3%, 7%, 20%, 30%. Aí no final, é isso aqui, beleza, paguei. Como é que é isso, cara? Como é que você acha que uma reforma pode funcionar? No Simples Nacional... Já falo, né? A coisa é simples. Deveria ser simples, né? Porque tem os anexos lá, você nunca sabe qual anexo que você tem que se botar lá. Você sempre quer estar no anexo que você é mais favorável, né? Mais favorecido. Mas deveria ser mais simples. Já vejo, o Simples Nacional, ele
comparativamente com os outros, ele é mais simples. Eu queria saber como que é o complicado nacional, mas vamos lá. O complicado nacional é o lucro real, que você vai pegar todo o seu custo, né? Botar lá como custo, o custo de produção, aí a Receita Federal vai dizer ou não se aquilo que você está botando ali é custo ou não, e você vai ter que fazer várias... como que se fala? Esqueci o nome Tem que fazer avaliações ali? Sim, tem que fazer. Você vai ter que fazer toda a escrituração fiscal, tudo certinho, bonitinho. E sabe aquelas pesquisas que saem que falam: o Brasil perde 3.600 horas por ano. Pagando imposto. Pagando imposto. Não é nem pagando imposto. Isso aí são as empresas grandes que gastam esse tempo. Né? Boa parte desse tempo são das empresas grandes, então, porque ele precisa fazer a escrituração. Entendi. Então, você pegar a nota fiscal, escriturar dentro da empresa, a entrada, depois escriturar a saída, mostrar o que foi o ganho efetivo ali, qual foi a modificação que ele fez ali. Ele tem que fazer o registro de peso de entrada, por exemplo, se é uma indústria, o registro de peso de saída do caminhão. Cara, é uma loucura. Ou seja, tem que ter uma contabilidade específica lá dentro, que estão essas tais tantas horas por ano que você está gastando para você poder adequar a tua empresa. Para deixar ela redonda. Para deixar ela redonda. Ela é redonda. E não precisa fazer isso. E o que você acha? Por exemplo, vamos lá. O Simples Nacional, como eu te falei, não é tão simples assim, mas eu vejo ele como mais rígido, assim, como é que é? Imutável. Tipo assim, é isso aqui e acabou. Não tem muita discussão. O complicado, ele vai ver essas nuances. Então, por exemplo, se você tem uma indústria, tem que ver o peso do que entra, do que sai e tudo mais, para você aferir ali o teu lucro real. Aí fica mais favorável para a empresa. Só que aí você gasta muitas horas para tentar fazer aquele cálculo. Sim. Né? Cara, e como que você acha que seria o ideal? É tipo assim, não, isso aqui não precisa cobrar, isso aqui precisa cobrar. É nesse sentido? O ideal é... Tem um economista que eu gosto muito, que é o Arthur Laffer, né? Que é o famoso lá por fazer a curva de Laffer. Exato. E eu leio muito o livro dele, eu vejo muita entrevista dele, né? Tem muita entrevista recente dele também. E ele tá bem lúcido ainda. Pelo menos nos últimos vídeos que eu vi, eu não sei se ele já morreu também. Sabe como é que é? Eu sou um pouco... Depois você vê aí, no Google. Eu sou um pouco desatento. Eu tô vendo vídeo de 10 anos atrás achando que é recente. Olha na Wikipédia, se dizer que ele foi, é porque ele já foi. Mas pelo menos tem vídeo de 2 anos atrás dele. Quando a pessoa morre, cara, a primeira coisa que acontece é mudar a Wikipédia. Fulano de tal foi, ele bota o foi. Aí eu já sabe que o cara morreu. Cara, é 1 minuto. Se você morreu hoje, 1 minuto depois... Mas eu não quero fazer que nem aquela deixa lá do jornalista que falou: um abração pra fulano. Aí fulano morreu. Pô, um abraço aí. Vai com Deus. Mas enfim, eu vejo muito o vídeo dele, né? E o povo, cara, todo mundo, quem é adepto a cobrar mais imposto, quanto quem é adepto a cobrar menos imposto, sempre usa coisa do Arthur Laffer para justificar, né? Ou cobrar mais ou cobrar menos. Só que, quando você conhece um pouco mais do que ele escreveu, ele fala: tributação, e respondendo a sua pergunta anterior, tributação tem que ser simples. Você tem que ter uma base de cálculo ampla e uma alíquota pequena. Para pegar pouca coisa de muitas... Aí eu fui ver uma das... Eu não lembro... Eu fui ver... É porque ele já repetiu isso tanto em vídeo quanto em alguns escritos. O que seria a alíquota pequena? Né? Porque o que você pensa que é a alíquota pequena? 20%? 15%? Não. Tem que ser algo abaixo de 10%. Pode ser 5%, pode ser 4%. Tem que ser algo que seja efetivo e que não dê o custo-benefício do contribuinte sonegar. Porque, por exemplo, hoje, o cara chega e ele vai pagar, sei lá, ele vai pagar 30% de tributo, isso, na verdade, 30% do que ele ganharia, né, só em tributação. Se ele sonegar e diminuir isso para 5%, ele tem um ganho de 25%. Né? Tem esse 25% do total, né? Que ele consegue manter lá dentro. Para ele, vale muito a pena, porque são 25% que ele pode reinvestir. Concordo. Então, o nosso sistema, ele incentiva o contribuinte a sonegar. Isso é a própria curva de Laffer, o conceito da própria curva de Laffer. Exato, mas porque já passou. Que eu falo assim, ou eu morro, ou eu pago imposto, cara. Exato. Ou então, o próprio concorrente, né, ele acaba tendo vantagem competitiva muito grande em relação aos outros quando ele sonega.
É. Entendeu? Contra quem está correto. O cara que quer andar na linha, ele acaba sendo realmente penalizado, correndo o risco de fechar por Se você andar na pega linha. uma coisa de 5% pode ou não fazer muita diferença. Mas se não faz muita diferença e é melhor você estar na linha pagando 5%, você não vai arriscar. Você não arrisca. Entendi. Você não arrisca. Cara, eu penso muito nisso. Porque, assim, de fato, a gente não pode esquecer um ponto que às vezes as pessoas não se atentam. Vamos supor que você tem uma pequena empresa. E aí você está no Simples Nacional. Então, pela base de cálculo, você paga, sei lá, 8,5% do seu faturamento. E é aquilo ali todo mês bonitinho. A pessoa não percebe que... Para quem é assalariado, que paga os 27% de imposto de renda, fala, pô, só isso, pô, vou virar empresa também, né? Cara, mas você não pode esquecer que 8,5% de faturamento bruto e mais tudo que você está comprando ali. Então, se for uma empresa de material, você vai comprar um tijolo, sei lá, se é uma construtora, você comprou um tijolo ali... Aquele tijolo já tem 30% de imposto ou 20% de imposto. Ah, eu vou comprar lanche para os funcionários. Tem 20% de imposto. Então, na verdade, eu acho que o dinheiro que fica conosco mesmo, tipo assim, caraca, isso aqui é 100% seu, livre de imposto. É tipo uns 25%. Você tá entendendo o meu Sim, sim. Mas porque tudo é imposto, tudo respirou, tem imposto. Tipo assim, porra, no final do dia, você ficou com 20% do que você ganhou. Aí a gente fez revolução aqui no Brasil por 1/5, né? Agora... Há muito agora tempo são atrás. 4/5 e a gente tá de boa, né? É tipo isso. É quase metade. Cara. Mas vamos lá. Aí eu quero saber de você o seguinte. No meio disso tudo, desse balanço, a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você faz uma compra, quando você costuma muito ir lá, você sabe que se na gôndola tá $100, na boca do caixa vai ter 107, que geralmente é 7%, dependendo de onde você compra. Vamos lá, Miami, Orlando, que você costuma ir, 7%. Então você tem uma ideia, uma previsão. Como é que funciona isso lá? Aí, eu não sei se você saberia responder isso, mas por exemplo, eu sou uma loja de eletrônicos lá. Se eu vou comprar um produto de $100, eu vou no caixa, eu, consumidor, vou pagar $7 de imposto. A loja, na hora que ela compra do fabricante aquele produto e bota no seu estoque, ela paga de novo esse 7% ou todo o imposto ali é cobrado no o final? sales tax, ele é para o consumidor final. É sempre pro consumidor final. Consumidor final. Pelo menos do que eu sei do sales tax é para o consumidor final. Ele não tem essa cumulatividade. Cumulativo, né? Entendeu? Ele é tributado uma vez só para o consumidor final. E aí, por exemplo, aí voltando àquela pergunta anterior, quando você fala que tem que ser uma alíquota pequena num espaço mais amplo, isso também, no meu ver, isso torna a coisa mais competitiva, né? No momento que você não tem para onde correr. Não tem aquele negócio tipo assim, eu vendo chocolate, você vende chocolate, eu vendo bombom, você vende wafer. Sabor chocolate paga metade do imposto. Lógico que todo mundo vai querer correr para isso, entendeu? Então, você acha que esse tipo de distorção ela pode ser amenizada também nesse sentido? Se você bota uma alíquota única para tudo, sim, com certeza. Com certeza. O problema é quando você cria concessões, né? E existe uma crítica em relação até a cigarro, bebida, esse tipo de coisa. Por quê? Hoje em dia, você não precisa mexer em tributos para você fazer a regulação de cigarro e bebida. Antigamente, existia, né, o Estado Fiscal, e existe até hoje o Estado Fiscal, que você utiliza a tributação como um meio de regular mercado e como um meio de, lógico, financiar o Estado. Só que, depois da década de 80, se não me engano, veio o Estado regulatório. O Estado regulatório foi aquele Estado que, nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos começaram a criar as agências reguladoras lá. Né? Então isso começou lá. Por quê? Aí não é o legislativo que vai começar a regular o mercado. Quem vai começar a regular o mercado, verificar os problemas de mercado e tudo mais, né? Vai ser o executivo, o poder executivo. Então você cria as agências reguladoras. Aqui no Brasil a gente tem essas agências reguladoras. A gente tem a Anvisa aqui para cuidar tanto de bebida quanto de cigarro. Cigarro, por exemplo, a última vez que eu vi, mas foi há muito tempo, para você fazer um registro de tabaco aqui, você é um importador pequeno, você quer comercializar o tabaco aqui, você tem que pagar uma anualidade de, no mínimo, R$100.000. Só para começar a comercializar o tabaco aqui de fora. Isso não vai te isentar de imposto nenhum. Isso se passar lá. Né? Além disso, eu estou falando, isso é uma tarifa. Isso é a Anvisa. E existem outras cobranças, parecem internas lá, com relação à produção do tabaco, que a própria Anvisa faz.
Em relação à tributação, você vai pagar 300% de IPI, sei lá o quanto de PIS e COFINS, ou seja, é uma tributação muito grande em cima de cigarro, né? A gente vai ter a reforma tributária agora. Só está tendo a reforma tributária, fizeram o imposto seletivo. O imposto seletivo é quem vai fazer o que vai fazer essa diferenciação, né, na tributação, no IVA que estão querendo botar aqui. E como é que vai funcionar? Isso, continua. E aí, só que esse imposto seletivo não precisa ter ele. Por quê? Você já tem a Anvisa aqui. A Anvisa, ela faz esse papel de regulação. Ela é um instituto técnico responsável, técnico, não político, responsável para cuidar disso. Ela tem profissionais bem qualificados lá dentro, das áreas científicas responsáveis por analisar cada produto. Tem pessoas para fazer o valuation, para ver o impacto no mercado, né? Então, por que eu vou deixar um imposto? Por que eu vou deixar o poder legislativo ou executivo, né? No caso, pode ser por decreto, talvez o imposto seletivo, tributar esses produtos? Mas aí, o caso, a Anvisa faria essa tributação, porque ela está regulando. A Anvisa faria a regulação. A regulação. Porque, na verdade... Essa taxa de 100 mil é da Anvisa. É da Anvisa. Quando você bota uma tributação assim, é para você regular o mercado, é para você desestimular as pessoas a consumir um produto. Só que, cara, imposto não cura vício. Eu também acho que não. Entendeu? Então, não vai dar... Não tem como você utilizar a tributação para isso. Falando em cigarro ainda, eu lembro muito bem, porque eu adorava assistir jornal e tudo, quando o jornal ainda passava coisa que presta. Anos 90 e início dos anos 2000. Cara, sem brincadeira, todo ano tinha o jornal falando assim, porque os deputados federais pautaram aqui o incremento do imposto sobre cigarro. Cara, esse negócio subiu tanto, porque todo ano era isso, todo ano subiu o imposto do cigarro. Subiu tanto que como começou a ter, curva de lava, começou a ter muito contrabando, você era obrigado a colocar, acho que até hoje tem isso, por exemplo assim, se o cigarro nesse estabelecimento tiver abaixo de R$ 7,90, não vale, não pode nem comprar... Não pode. Como é que eles falavam? Que você pegava de um Não pode pegar picado. Não pode pegar picado. Cara, é uma palhaçada isso. Sim. Entendeu? Então, olha como as coisas não funcionam. Sim. E aí você vai... Não, o refrigerante eu quero fazer a mesma coisa. Porque isso aqui causa diabetes, não sei o quê. Mas esse é o problema do imposto seletivo agora. Porque o imposto seletivo, ele vai ser aplicado para qualquer produto que for considerado nocivo à saúde ou ao meio ambiente. Tá, aí você pega... Por exemplo, tem uma tributarista que é a Ana Cláudia. Ela é conselheira do CARF. Uhum. E ela, numa palestra, ela falou, e aí, o que vocês vão fazer com relação ao vinho? Boa ideia. Porque vinho faz bem à saúde. Mas ele tem álcool que é nocivo à saúde. O que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer? Você entra num paradoxo, entendeu? Aí, por exemplo, toda vez que tiver uma notícia de que... descobriu que o vinho faz mal. Eu acho que você deve lembrar, na década de 90, o ovo era o grande vilão, né? O ovo faz mal, o ovo faz bem. Não, só a Clara que faz mal. Não, agora a Clara faz bem. Agora a gema faz mal. Não, a gema faz bem. Era isso. O Fantástico, toda semana, mudava o que o ovo fazia, né? E aí, tipo assim, aí toda vez que tem uma coisa dessa, o legislativo vai querer se movimentar para tributar o ovo. Entendi. Então, na verdade, isso não vem, porque o que o legislativo faz, por mais que alguns deputados tenham competência para isso, e eu já andei lá dentro, eu sei, cara, eu já entrei em gabinete que o deputado manja pra caramba de um assunto e o outro que não sabe nem como se escreve o assunto, sacou? E essas mesmas pessoas têm peso de voto lá dentro. Sim. Então, assim, o voto sempre acaba descamando um pouco para questão política e menos técnica, como se fosse uma agência reguladora, que é o caso da Anvisa, nesse caso que a gente está citando. Então, vamos lá. O que você acredita que seria o ideal, por exemplo? Porque realmente foi o que você falou. O vinho entra como? O vinho dizem que pesquisas que faz bem. Então ele não entra como vilão, mas o álcool faz mal. Então, como é que faz? Você acredita, então, que tem que ser assim, por exemplo, toda bebida alcoólica, independente do seu teor, deve pagar X%. Independente se é vinho, se é cerveja, se é... Sim. Não, toda bebida alcoólica, assim. todo alimento deve ser tributado da mesma forma. Entendi. Ponto. Isso até está sendo uma discussão agora nos grupos de trabalho do Congresso, né? Em relação ao como que vamos tributar a cesta básica. Porque o Brasil ele tem um conceito de cesta básica que é muito restritivo. E o mundo desenvolvido, ele utiliza um conceito de cesta básica que é amplo. Que ele fala que é praticamente toda alimentação, né? Ou todo corante, toda coisa que é utilizada na alimentação, qualquer coisa que é utilizada no processo de alimentação.
corresponde a alimento que pode compor a cesta básica e blá, 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 blá. Aí aqui não, aqui a gente tenta restringir o máximo possível justamente por causa disso, por causa de tributação. E também tem aquela coisa assim, tipo, camarão, por exemplo, né? Camarão é coisa de luxo. Realmente, aqui em Brasília é coisa de luxo. Mas se você chega no Nordeste, no litoral lá, camarão é vendido muito barato. Principalmente nas vilas, assim. Aí você vai vender camarão dentro da vila, lá na feira, mas você vai botar uma tributação como se fosse de luxo? E às vezes tem gente que se alimenta daquilo todo dia, porque pesca, porque é abundante. Sim, não, e carne lá é caro. Exato. Entendeu? E a carne lá é caro pra caramba, o camarão mais barato, o cara vai comer o camarão. Aí vai fazer o quê? Aí, entendeu? Tem essas coisas. O Brasil é gigante, cara. Não tem como você tentar detalhar regras, né, para certas coisas. Mas aí, onde entra a agência reguladora, por exemplo, nesse sentido? Porque eles estão querendo colocar a questão da cesta básica. Eu não sei se a cesta básica tem algum tipo de regulação, do tipo Anvisa. Tarifa. A própria agência reguladora, ela chega assim, fala, álcool, por exemplo. Álcool vai ter uma tarifa de tanto para você fazer uma produção aqui no Brasil. Vinho não vai ter essa tarifa porque vinho faz bem à saúde, por exemplo. Né? Isso aí fica a critério da Anvisa. Mas o imposto seja padrão, o que muda é a tarifação. Exatamente. Isso para mim é muito mais simples. Porque se eu tenho uma previsão, beleza, eu tô abrindo uma cervejaria aqui, beleza, tem que pagar 100 mil porque é de bebida alcoólica. Tá, então isso já entra no meu custo, eu já calculo direitinho. Cara, isso até é mais econômico para mim do que ficar nessa maluquice de ficar calculando um monte de coisa. Não, e é mais econômico pro governo também. Por quê? Vai entrar na parte do contencioso tributário. Aí vai estar lá, vai ser autuado porque tá pagando XPTO pelo vinho. Né? Tá pagando vinho lá, mas não sei se faz bem ou se faz mal. Aí tá pagando lá uma tarifa XPTO lá. Que o auditor achou que era errado. Achou que Crocs era sapato de borracha lá. Crocs eu acho feio. Pode tarifar, sim. Não, cara, você tinha que estar pedindo jabá aqui. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A gente fala muito sobre falácias tributárias. Né? Tem a questão do manicômio tributário e as falácias tributárias. Cara, cita pra gente o que seriam essas tais falácias tributárias. Falácias tributárias, elas fazem parte também do manicômio tributário, porque são crenças que as pessoas usualmente têm sobre tributos, ou como deve tributar, ou como deve funcionar o sistema tributário, né? E essas crenças normalmente estão erradas. Elas estão cientificamente, comprovadamente erradas, né? Por exemplo, são sempre questões polêmicas, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre herança, imposto sobre propriedade, né? O IPTU e IPVA, eu acho isso tão desnecessário. Só que tem uma coisa, outro dia eu estava começando a escrever um artigo sobre a questão do imposto sobre propriedade em repúblicas democráticas. O que você pensa sobre isso? Por quê? O que é um imposto? Vamos lá, você tem sua casa, você paga IPTU. Se você deixar de pagar IPTU, o que vai acontecer com sua casa? Se eu morar nela, eu sou protegido, né? Tem um negócio assim, né? Mas pode ser leiloada, sei lá, não sei. Você não paga, vai pro fisco, vai aquela coisa, pode ser leiloada e tudo mais, né? Certo. Apesar de ser bem de família, mas eu estou chegando assim numa hipótese totalmente apocalipso, né? Apocalipso. E aí, vamos supor que você chega e perde, né, o seu bem. Vai para o Estado. Quem que é dono desse bem? No final das contas. Se você é obrigado a pagar sempre ao Estado. E se você não pagar? Pagar um aluguel anual ao Estado para você estar naquele bem. Você pagou, mas na verdade é do governo. Exato. Isso numa república democrática não faz sentido. Por quê? Uma república democrática, o que vale é o indivíduo. Né? Então, você tem direito à propriedade. E o direito à propriedade ele só pode ser mitigado em situações bem específicas. Nesse caso, você tem virtualmente um direito de propriedade. Você tem o direito de propriedade desde que você pague a tributação sobre aquele bem. Desde que você pague o aluguel sobre aquele bem pro Estado. Né? Caramba. Isso faz sentido numa monarquia. Que numa monarquia,
É tudo Tudo do rei. da monarquia. É tudo do rei, da rainha, do imperador, do que quer que seja. Mas uma república democrática em que tudo é do cidadão, isso não faz sentido. Quer ver uma Você coisa? ter o seu carro, você tem que pagar o IPVA. Se você não pagar o IPVA, ele vai ser retido ou vai ter alguma coisa desse tipo. Não faz sentido. Mas olha só, com relação ao IPVA, eu ia falar disso agora. É uma coisa mais maluca ainda. Se você parar para pensar, o IPVA ele faz um certo sentido, porque você tem que manter aquelas vias ali. Não faz sentido. Já, tudo bem, acompanha o meu raciocínio. Depois você me bate. Acompanha o meu raciocínio. Então, beleza, se eu estou usando essa via aqui, se eu estou usando esse asfalto, o cara vai ter que tapar o buraco, tá? Em tese, eu tenho que pagar e contribuir aquilo anualmente. Mas não faz muito sentido, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, isso parece, o IPVA de lá é mais justo, porque é pelo peso do carro. Isso faz muito sentido. Se você tem um caminhão, a chance de você estragar o asfalto é muito maior do que um carro, uma bicicleta, uma moto. A bicicleta não, mas enfim, uma moto. Mas aqui não, aqui é pelo preço do automóvel. Independente do peso dele, o que já não faz sentido. E outra coisa também que é muito maluca, que assim, depois de 10, 15 ou 20 anos, dependendo do estado, você deixa de pagar. Você continua rodando com o seu carro, desgastando o asfalto, mas esse ônus de, digamos que o dinheiro arrecadado seja todo para isso, vai para os donos dos carros mais novos. Olha só a maluquice pelo seguinte, você sabe que o preço no Brasil de 10 anos para cá triplicou ou quadruplicou dos automóveis, se você for olhar. Ou seja, carro novo está cada vez mais escasso e carro velho está cada vez mais abundante. Uhum. Então daqui a pouco vai ter só 10% pagando IPVA e os outros 80%, 90% distribuindo, utilizando a via pública sem estar contribuindo, né? Enfim, o que você pensa disso? Tá, vamos. Primeiro, eu sou da ideia de que imposto sobre propriedade não devia existir, né? E, lógico, existe no Brasil por uma questão arrecadatória, meramente. Pura e simplesmente. O IPVA, ele existe só para arrecadar. Ele não serve para cuidar de rodovia nem nada, até porque imposto ele não é vinculado. É verdade. Então, o imposto ele vai lá para o orçamento geral e vai servir para pagar os funcionários do governo, tudo. E no final, talvez, algum dia, alguém tape aquele buraco que nem a cara de quem foi eleito, entendeu? É isso. Explica isso pra gente, pra audiência. Então, assim, independente se você paga IPTU, IPVA... Qualquer imposto, ele não vai, tipo assim, ó, IPVA... Porque tem muita gente, tem governador, tem presidente que fala assim, ó, esse imposto que você tá pagando aqui é pra saúde. Mas isso é uma falácia. Não existe isso. Não existe isso. Antigamente tinha taxa de rodagem, né? Você lembra? Os selinhos que ficavam... Os selinhos, então, se você não tivesse, você tava vontade. Então, como é taxa você pode vincular a manutenção da via pública. Se fosse uma taxa de rodagem, alguma coisa desse tipo, você poderia. Só que aí transformaram no imposto, né? E... transformar no IPVA. E no imposto, não. O imposto você vai lá para o orçamento geral e você pode virar qualquer coisa. Pode virar qualquer coisa. Pode virar evento do Alok aqui, entendeu? Pode virar isso. Caraca, velho. Mas faz sentido. Então tá. Você diz então, continuando seu raciocínio, que eu te interrompi, o IPTU, o imposto sobre qualquer propriedade, seja móvel ou imóvel, não deveria existir. E o que você pensa sobre como funciona o IPVA? Nem o modelo americano não fazia um sentido se realmente fosse uma coisa taxada assim, ó, esse dinheiro é 100%... Eu não sei como é que é no modelo americano. Se no modelo americano existe uma vinculação com relação às vias. Se existir, beleza. Tá, é justo, contanto que seja efetivamente gasto, né, em boas vias e tudo mais. Não adianta você chegar lá, pagar, sei lá, 1 bilhão e o cara chega lá e constrói uma via feita de cuspe e barro, entendeu? De qualquer jeito. Barro batido. Fala, tá aqui, ó. Eu construí 1 bilhão, serviu pra isso aqui, ó. A inflação tá aí, ó. Caraca. Cara, mas é tão louco isso, porque as pessoas não percebem, e isso é muito moeda de troca para uma população que não percebe como está sendo assaltada todos os dias. Isso não tem nada a ver com o governo, cara. Todo governo isso é uma falácia tributária, você achar que o seu IPVA, o IPVA que você está pagando, vai para a rodovia. Então, essa é uma das falácias. Por exemplo, a CPMF, que é mais um imposto lá para tudo que você faz, você paga. Não, isso aqui é para saúde. Isso é falácia para conseguir ganhar aprovação popular, não é? Não, como é contribuição, a contribuição ela pode ser, ela tem uma destinação. Né? Então ela poderia ser utilizada na saúde. Realmente, quando é contribuição, pode ser e deve ser, na verdade, ser utilizada na destinação daquilo. Só que é aquela história, você tem que ver como está sendo feito o cálculo daquilo, né? Se a contribuição está sendo efetivamente destinada à saúde em si, né? Ao fim da saúde, ao meio da saúde,
A prevenção. A finalidade dela, a é. prevenção, ou se está sendo gasto, por exemplo, em, sei lá, 130 ar-condicionados para uma sala desse tamanho aqui. Para que... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que você pensa sobre a aplicação das multas de trânsito, e também sobre a destinação desses recursos? Muitos falam que é para campanha de trânsito. Porra. Cara, aí já não é uma questão tributária, mas é uma questão, tipo assim, eu acho que você botar para campanha de trânsito é muito subjetivo, né? Acho que é forçando a barra. Acho que eles têm que entrar assim, cara, isso aqui é orçamento do Detran mesmo, vai pagando. Sim. Porque é real, velho. Bota como orçamento do Detran, bota para melhorar equipamento de fiscalização, melhorar isso. Ou então você poderia realmente utilizar as multas para melhorar a sinalização de trânsito ou ajudar as vias públicas, né? A causar menos acidentes. Faz muito sentido isso. Se fosse uma tarifação nesse sentido. Mas no caso é uma multa, que é outra coisa, outra realidade. Sim. A gente está falando sobre essa questão de alguns impostos que fazem parte dessas falácias tributárias. Com relação a imposto sobre herança, muitas pessoas dizem que no Brasil é ridículo, porque acho que é, sei lá, 8%, sendo que nos Estados Unidos isso é maior. Eu realmente não sei quanto é lá. Talvez você não saiba também. Mas enfim, o que você pensa sobre isso? Eu fiz meu TCC sobre isso. Então vamos lá. Comparando. A banca está te olhando agora. Defenda a sua tese. Porque justamente tinha saído um release lá, uma publicação da Ernst Young. Logo quando entrei lá na pós-graduação, dizendo que o Brasil cobrava pouquíssimo imposto sobre herança, né? Teve até o Piketty que veio para cá falar que não, o Brasil é absurdo porque vocês cobram muito pouco imposto sobre herança. Aí eu fiquei com isso na cabeça, será mesmo? Então vou comparar aqui, né? Eu comecei a pegar dados lá dos outros países e a minha primeira surpresa é que poucos países cobram imposto sobre herança. Achei que era uma prática comum. Não. E estava diminuindo o número de países que estavam cobrando imposto sobre herança. Porque a sua cobrança, ela causa um efeito econômico negativo na população. Tá? A segunda surpresa que eu tive foi os sistemas de cobrança, os sistemas tributários sobre cobrança de herança, eles são totalmente diferentes entre o Brasil e os outros países. Os países desenvolvidos, eles tentam proteger o núcleo familiar. Sim. Então, praticamente, filho não paga tributo sobre herança quando recebe coisa do pai ou da mãe. Normalmente quem paga é aquele sobrinho que teve o tio que faleceu, ou o primo, ou o irmão, entendeu? Mas parente de primeiro grau, seja pai ou filho, não paga tributação. E se paga, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa foi em 2015. Em 2015, a Itália ela começava a pagar tributação de, acho que era 6% só, ou algo em torno disso, eu não lembro, estou sem os dados aqui, mas acima de 1 milhão de euros. Então você tem lá 1 milhão e 10 euros, né? Sim. Então você paga só em cima de 10 euros. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a regra, lógico, cada estado tem sua regra diferente, mas a regra é, você tem um imóvel, você tem um imóvel, você tem um bem, você tem alguma coisa assim, dinheiro, por exemplo, e seu filho, você morreu, né? Aí seu filho vai herdar, ele vai ter que pagar 8%, 6%, 4% sobre o total. Do valor, então, sobre 100%. Se o seu pai deixou um imóvel de 1 milhão para você vai ter que pagar ali 80 mil. Exato. E lá fora não é assim. E, por exemplo, eu fui pegar um país lá para ver. Eu adoro sempre pegar país nórdico, né? Porque todo mundo sempre fala, os países nórdicos, sabe o quê? Eu peguei lá. É o socialismo de não sei o quê. A Suécia não paga tributação sobre herança. Porque a Suécia aprendeu a duras penas que a tributação de soberança faz na economia deles. Né? Existe até... Aqui no Brasil não é muito conhecido, mas... em economia em geral, assim, internacional, você vai pegar alguns papers assim, de economia tributária, é conhecido o chamado efeito Selig-Kishner,
que é o nome de uma mulher que ela era dona de uma fábrica de medicamentos na Suécia. E essa fábrica de medicamentos era tipo uma campeã nacional da Suécia, entendeu? E aí ela morreu. E aí os filhos foram herdar. Só que lá, a ação, as cotas das empresas eram tributadas, né? E qual que era o fato gerador? Ou seja, quando que você firmava o preço das ações? Na data da morte da pessoa. Só que na época, as ações da empresa estavam em alta. Na hora que ela morreu, e como ela era muito centralizadora, as ações caíram. O imposto sobre herança ficou tão caro que ficou maior do que o valor do que eles tinham a receber da empresa. Que eles simplesmente abriram mão. Não, deixa quieto, foi para leilão. Aí uma empresa que era sueca acabou virando uma empresa multinacional, assim. Sim. Entendeu? Porque outras empresas foram comprando aquelas cotas, aquela coisa toda. Tá barato. Cara, eu não sei se foi o Haddad que falou isso. Ele comentou, acho que foi essa questão do imposto sobre herança. Não sei se ele estava numa entrevista. Eu não sei se foi ele, mas eu acho com a certeza. Aí ele comentando assim, pô, mas o menino vai fazer o quê? O menino que nasceu num berço, tal, aí o pai morreu, vai herdar tudo, não vai ter que fazer nada, vai ficar só curtindo a vida. Eu vi assim, o que você pensa disso, cara? Na moral. Não, eu não posso falar o que eu penso porque vai sair coisa ruim aqui. Mas... Filtra levemente. Vamos filtrar levemente. Quando eu fui fazer a prestação lá do meu TCC, eu peguei uma hipótese, né? Que é a hipótese do tio rico. Aí, imagina aqui, o cara chega e herda uma casa no Lago Sul. Tá? Só que essa casa no Lago Sul tá toda quebrada. Toda destruída. Aí, vamos fazer um multiverso aqui, né? Em que eu sou o sobrinho rico de um tio rico e eu sou o sobrinho pobre de um tio rico. Eu, sobrinho rico, que ganhei aquela herança, né? Rico só, né? Porque o bicho tem uma casa ferrada no Lago Sul. Eu, sobrinho rico, eu posso pegar essa casa, posso reformar, posso ir para depois vender, posso ficar com essa casa, eu posso fazer o que eu quiser com aquela casa. Porque eu sou rico, eu consigo fazer aquilo. O que o sobrinho pobre vai conseguir fazer? Absolutamente ele vai ter que vender aquilo para pagar o imposto. Para pagar o imposto. Para pagar um imposto. Ele não pode nem ter a chance de, tipo, vou dar um tapa e botar para alugar. Não tem como. Porque não tem como. Ele vai pegar o quê? Investidor para fazer aquilo? O trabalho que essa pessoa vai ter. Entendeu? E essa questão, a tributação no Brasil, ela não verifica se a pessoa é rica ou pobre. Ela não verifica a condição dessa pessoa. Se tem condições ou não. Ela verifica só o valor do bem. Ela é puramente arrecadatória. O tributo sobre herança no Brasil é puramente arrecadatório. Ele não... Eles chamam de death tax lá nos Estados Unidos, né? Imposto sobre a morte. Quanto que tá lá? Tem uma ideia? Dizem que é maior que no Brasil. Não é maior não. Não é maior não. Não? Não. Ele começa uma porcentagem acima de 5 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então lá é escalonado, né? É escalonado e é acima dos valores. É que nem eu falei da Itália. Sim. Só que é escalonado. E lá tem a tributação, que é a tributação... Porque lá você pode ter tributação concorrente, né? Tem a tributação nacional, que é essa, e tem a tributação estadual. Por exemplo, a Flórida não tem tributação sobre herança. Só tem a nacional. Só tem a nacional. Exato. E aí o que acontece? Só que lá não é tão caro assim. Não é lá. Eu fiz o gráfico, né? Depois eu posso até te mandar os gráficos lá comparativamente. Sim. Aqui no Brasil, o pobre paga muito mais tributo sobre herança do que em qualquer outro país. E sobre tudo também, né? Alimentos, aqui, enfim. A classe média, ela paga mais ou menos igual o que todo mundo paga. Outras classes médias dos outros países. Tá? Equivalente. Quase que equivalente. Tem país que, tipo, não vai tributar, né? Então ela tá na média para cima, assim. Ela acaba pagando um pouco mais dos países que tributam, tá? Porque se for comparar os países que não tributam, lógico que vai tributar mais. E os ricos acabam tributando praticamente a mesma coisa. Lá fora e aqui. Então, quem se ferra aqui é um pouco a classe média e o pobre. O pobre vai pagar tudo. Não, porque 8% pro pobre é aquela coisa. É o tio. Às vezes não precisa nem ter um tio rico, cara. É aquele tio que deixou o terreno, o pessoal vai brigar. Né? Não, mas esse 8%, na verdade, não é 8% na lata. Normalmente é escalonado, né? Tá. Não, mas mesmo assim é muita coisa. Assim, se você for um sobrinho pobre, você tá ferrado, velho. Não dá. Porque não tem como você explorar aquele bem. Você vai ter que vender.
né? Aí você vai pagar o imposto e o que sobrar você inventa o que você vai fazer, mas não tem como você usufruir. Tipo, bem, você vai ter que meio que ser obrigado a vender. E outra coisa, essa fala do Haddad, né? Que o que o filho vai fazer com aquilo? Cara, a Europa, o pensamento lá é justamente contrário. Inclusive os países escandinavos lá, o pensamento é justamente contrário. Se você tem um bem de família, esse bem não é tributado. Até certo valor. Né? Acima de um valor, pode haver a tributação, dependendo do país. Mas, por exemplo, se você herda uma empresa lá, a empresa não é tributada, as costas da empresa não são tributadas. Vai para você. Se você tem um carro de família, esse carro vai para a família, tá no núcleo familiar, é um transporte da família, utilizado. Entendeu? Se você tem uma casa lá, a casa é da família. Então você não tributa aquela casa. Cara, é muito louco. E aí aqui tributa, não importa se é seu, se pode. Tipo, o que importa é assim, alguém morreu, taxa. O Estado vai pegar. Vai pegar uma parte é minha. Aquela história, é direito de propriedade numa república democrática. Não, é o que você falou. Eu tô exatamente pensando nisso. Enquanto você fala, eu tô em silêncio assim, caraca. E pensar que tudo isso, até a sua herança... Porque vamos lá, vamos lá. E só fazendo um gancho aqui, né? Na verdade, eu penso assim que não existe nada mais antidemocrático e antirrepublicano do que uma tributação sobre propriedade. Não, e outra coisa, aquela coisa, vamos supor, a fala do Haddad é muito, não sei se é elitista, mas como se falasse assim, ele menospreza a pessoa que ganhou. Sim. Isso é uma fala muito voltada para o pessoal da esquerda. Se você tem dinheiro, alguma coisa de errado você fez. Você é culpado, a gente só precisa descobrir o que é, mas você é culpado. E sendo que existe muitas pessoas, e eu conheço várias pessoas, que o pai passou necessidade, cresceu, ganhou, comprou posses e tal. Quando ele morreu lá com seus 80, 90 anos... foi fruto de suor, não foi... Sim. Eu conheço, eu sou tributarista, né? Eu tenho clientes bons clientes, que, cara, ou ele ou o pai eram feirantes. Isso. E foram comprando uma coisinha, outra coisinha, trocando aqui, trocando ali. E hoje estão ricos, bem ricos, bem de vida, só que os caras não param de trabalhar. Não param de trabalhar. E aí você vai falar assim, esse cara aí teve sorte na vida. Não teve nada, foi esforço. Foi a duras penas, foi com o governo indo atrás deles, polícia indo atrás, achando que eles estavam fazendo coisa errada. Sim. Entendeu? E muitas vezes, tipo, lógico, existem as exceções, mas muitas vezes não estavam, só estavam, tipo assim... Porque eu mexo muito com o povo da sucata, né? Então... É uma indústria... reciclagem. Sucata você está falando, aquela pequena oficina. O cara que recebe latinha. Né? Ah, tá. Entendi. Aí você pega assim, o peso da latinha é 1 quilo de latinha de alumínio, é comprado por mais ou menos R$6. Né? Um caminhão leva 10 toneladas. Passa 10 caminhões por dia, em dia útil lá. Faz o cálculo. É uma coisa milionária, cara. Ah, tá. 60 mil, não sei, 6 mil. É uma coisa milionária, num mês, né? Aí chega lá, tipo, chega um promotor, alguma coisa, vê aqueles valores e fala, como é que um ferro velho tá ganhando tanto assim, com latinha? Vamos problematizar. Aí manda a polícia, manda sei lá o quê. Aí acontece isso, entendeu? É que os caras crescem o olho, velho. Impressionante. Cresce. Aí os caras têm muito problema com isso. Cara, e aí isso não leva pra uma questão que eu tô doido pra entrar nesse ponto. Fuga de capital, velho. Cara, o governo que tem essa sanha arrecadatória, ele vai arrecadar menos, cara. Porque a população não é burra. Alguns até são. Ontem eu tava ouvindo um vídeo do Arthur Laffer, né? Ele falando do Robin Hood. Que muita gente utiliza o Robin Hood como uma justificativa. Uma justificativa para tributação, né? Primeiro que, tipo assim, eu tenho na mentalidade, assim, eu vi Robin Hood nos filmes lá do Kevin Costner e tudo mais, que ele, na verdade, ele roubava dos cobradores de impostos, né? Dos aristocratas, assim, ou seja, a galera que era beneficiada dos impostos. Mas vamos supor que Arthur Laffer ele fez uma comparação com os mercadores, né? Que o Robin Hood roubava dos mercadores que passavam na Floresta X lá, a Floresta Negra lá. Sim. Beleza. Aí que ele fala. Passou uma vez um mercador, foi assaltado. Passou outra vez outro mercador, foi assaltado. Terceiro mercador vai passar na floresta? Nunca mais na vida dele. E ninguém vai mais passar por lá. Entendeu? E aí aquela população que o Robin Hood está ajudando, acabou. Porque ele não tem dinheiro, não tem de onde tirar riqueza mais. Porque não tem ninguém para assaltar.
Ele vai ter que expandir o negócio dele, vai ter que ir para as florestas, essas coisas. Tipo assim, se você virar essa história na página 2, você já vê que não vale sentido. A história, aí ele estava falando isso justamente para explicar o que era fuga de capital. Se você tem um país que está fazendo uma expropriação de uma forma predatória da tributação, você acaba espantando as pessoas. O mercador para de passar naquela floresta. Cara, você quer ver um exemplo mais prático disso? Paraguai. Paraguai hoje é um país considerado rico pelas suas proporções, tem seus problemas, sabemos disso. Por quê? Primeiro, Itaipu, né, que pega uma grana nossa de aluguel, faz certo, da binacional, lá, hidrelétrica binacional, e também os próprios eletrônicos, cara. Eu mesmo, para montar esse podcast, eu tive que ir pro Paraguai, porque ou eu pagava X mil reais lá, ou 2X aqui. Falei, velho, se eu pagar avião, táxi, gastar com comida, passear e ir no shopping, é mais barato ir pra lá. Ou seja, você quer dizer que você sonegou imposto. Eu fiz certo. Cadê a receita? Eu fiz certo. Qual que é o ponto aqui? Eu conversando com um taxista lá, eles falaram o seguinte, cara, tem muito empresário brasileiro abrindo CNPJ equivalente no Paraguai, mas as suas operações são para quase todas aqui, porque vale mais a pena o cara exportar de lá para cá, vale a pena o cara conseguir a matéria-prima ou o eletrônico que quer que seja lá no Paraguai. Mas então, tem pesquisa disso, tem pesquisa que mostra que quanto mais você tributa um país, menos desenvolvido ele fica. Lógico. Demora o crescimento dele. E quanto mais... Não é só a tributação, são as regras tributárias também. Não adianta você tributar pouco e ter umas regras malucas. Entendeu? Se você tributa pouco e tem umas regras malucas em que o cara vai ser fiscalizado, vai ter os bens bloqueados, vai ter isso ou aquilo, porque deixou de pagar ou pagou de forma equivocada algum tributo, isso também assusta. Então não é só o impacto tributário financeiro. Entendeu? É a lógica do sistema tributário que está sendo posta. Uma pergunta. Pegando esse raciocínio do Paraguai ainda, antes da gente mudar desse assunto. Se eu não me engano, o preço no Paraguai ele é de 10% a 15% a mais do que se você estivesse comprando nos Estados Unidos, por exemplo. Então, um produto de $100 nos Estados Unidos, você vai comprar ele por 115, 117 no Paraguai. Diferente do Brasil, que é quase o dobro, é 60% a 80%. Então seria o equivalente a $180 se você comprar aqui no shopping aqui de Brasília. Tá? Não seria mais inteligente o governo falar assim, beleza, cara, eu acho que cobrar 60% a 80% é meio burro, porque o pessoal prefere viajar para os Estados Unidos ou para o Paraguai para comprar suas coisas lá. Se a gente baixar isso para 30%, os $100 dos Estados Unidos equivale a 130 aqui, já não vale a pena eu viajar. Já fica mais barato eu comprar aqui e o governo vai estar arrecadando muito mais. Isso é o próprio exemplo da curva de Laffer. Concorda? Eu queria só que você concordasse mesmo. Eu não sei o que a pergunta quer fazer. A gente pode mudar de assunto. Eu acho que você tem TDAH, cara. Enfim, cara. Não, mas o seu raciocínio tá certo. E é engraçado que, por exemplo, você está falando de tributação sobre grandes fortunas, existe a CID digital, né? Grandes fortunas não, desculpa, sobre tecnologia, né? A CID digital ela foi criada, acho que na década de 90, para fomentar a indústria da informática aqui no Brasil, e sei lá o quê. Olha a grande indústria da informática que a gente tem. Olha a nossa... a gente tem uma Microsoft aqui, uma Apple e tudo mais, porque foi criada uma contribuição do Estado para fazer isso, cara, entendeu? Isso é tão ridículo. Cara, mas não foi... Isso aí é um exemplo do que não funciona. Tributo, ele não serve para você fomentar nada. Tributo, sabe o que tributo é? Tributo é forma de financiamento do Estado. Ponto. Acabou. Não inventa mais nada. Tá? É que tributo é uma forma de financiamento, assim como impressão de dinheiro, né? E dívida. Fazer dívida, fazer empréstimo. Só que desses três, ele é o menos negativo. Né? Lógico, dependendo da forma que você faça. Por quê? Impressão de dinheiro vai gerar inflação. Sempre. Dívida vai gerar um aumento de juros absurdo e tudo mais. Vai. Né? E tributo você consegue manobrar, vai ter Você tira e coloca você vai ter um incentivo negativo no setor econômico, né, para produção, sempre. Só que ele não é tão prejudicial e tão descontrolado quanto os outros dois
as outras duas formas de tributação não, de financiamento do Estado, né? Tem até tem gente que fala aquela máxima de tributo é o custo da democracia, tributo é o custo da civilidade. Não é, porque se fosse custo de qualquer coisa boa, inflação também seria. E justamente, a inflação é o preço que você paga pelo descontrole. Inflação e dívida seria. É o preço que você paga pelo descontrole. Juro alto é o preço que você paga pelo descontrole. Outra coisa, como é que você vai fomentar? Não, porque o Brasil tem que ter a sua própria Apple, Microsoft, vamos lá. Né? Porque assim, cara, falam muito que a China é um Brasil mais inteligente, entendeu? Porque eles conseguiram, beleza, cara, a gente é grande, a gente tem material, matéria-prima, parará, vamos... E eles investiram muito em tecnologia nos últimos 80 anos, 60 anos, enfim. Tanto é que eles vêm crescendo a passos largos aí. O Brasil não tem a menor chance de estar certo, cara. Uhum. Porque na hora que eu vou querer montar uma empresa, tanta burocracia, tanta maluquice, o panicômio tributário... E os Estados Unidos se deu bem por quê? Na época lá, tipo, acessórios de informática, acessórios que eram acessórios assim... Eram coisas baratas, você comprava na sucata aquilo lá, era tudo muito barato. Então chegava os nerdzinhos lá, tipo Bill Gates e outros tantos, ficavam brincando com aquilo, ficavam montando aquilo. O Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles montaram... Os caras, eu lembro, você também é da década de 80. A gente lembra, assim, a gente tinha, sei lá, Phantom System, Master System, essas coisas assim, era caro pra caramba pra gente comprar. A gente olhava na TV, assim, os americanos tinham 3, 4, 5 daqueles. Entendeu? Quebrava eles quebravam de propósito pra montar, desmontar. Por quê? Porque é barato. E você tá ligado era barato pra eles. E por conta por conta de ser barato, que eles se deram o luxo, né, de se tornarem inventivos, né? Chegar lá, mexer, testar, fazer, deu errado. O cara chegar, vou montar um computadorzinho com isso, vou montar um Master System melhor aqui, tudo mais. Aqui no Brasil, cara, você tinha um Master System, um Nintendo. Cara, aquela parada ficava guardada ali. Tipo, se alguém chegava e derrubava aquela parada, apanhava de todo mundo. Entendeu? Aquilo lá era sagrado. Por ser barato, faz sentido caro. Você ficar ali pesquisando sobre aquilo, né? Sim. Desmontando e tudo mais. Você quer ver? Esse exemplo do Phantom System é perfeito, cara. Você falou década de 80, a gente tinha um negócio chamado reserva de mercado. Que era mais umas bizarrices que tinha no Brasil, que deixou de ter, mas enfim. Hoje existe, só que agora é super imposto. É o campeão nacional. Exatamente. Na época era o seguinte, Phantom System, Hitop Game... Cara, esses sistemas todos, é um tal de Turbo Game, que era da CCE, finada CCE. Essa aí morreu. Cara, isso tudo era clone da Nintendo. Então o pessoal comprava o Nintendinho, as poucas empresas do Brasil que tinham cacife para isso, abria ali, desmontava, fazia o teste e tal. Beleza, já entendi como é que monta aquilo. Como tinha a questão da reserva de mercado, era muito caro você trazer um Nintendo pro Brasil. Então eles remontavam aqui e davam o nome de Phantom System, era tudo Nintendinho. Era até o mesmo cartucho, né? Era o mesmo cartucho, era compatível com o sistema Nintendo, era o clone dessa bagaça. Ele só trocou a carcaça. Entendeu? Então, olha que burro, cara. Se fosse barato aqui também, a gente poderia ter tido um tipo de pesquisa nesse sentido pra ter... Não, cara, qualquer moleque, qualquer adolescente estava brincando com aquilo. Entendeu? Aí você poderia ter desenvolvido algo parecido. Cara, muita loucura. Vamos falar de mais loucura? Taxação sobre grandes fortunas. Isso é um tema controverso. É um tema que a esquerda adora. Pô, você é um bilionário. O bilionário já tá errado, cara. Você já tem que morrer por causa disso. Entendeu? Você tem que ser castigado por causa disso. O que você pensa sobre isso, cara? Taxação de grandes fortunas. É outra coisa que não deve existir. Eu adoro escrever sobre esses assuntos, né? Até eu escrevi com mais 2 colegas lá no IDP sobre taxação sobre grandes fortunas. E vai virar livro até esse artigo. Boa. Né? Porque gostaram, falaram, quer publicar aqui? Beleza, vai publicar. E aí, nesse artigo, né, eu fiz uma pesquisa sobre a França, porque a França teve, acho que mais ou menos 40 anos de taxação sobre grandes fortunas. Então, mostrando, assim, tipo, eu adoro... todo mundo usa a França. Eu adoro analisar dados. É porque a França normalmente faz coisa errada pra caramba. Faz, muito. Né? E achando que tá bonito, e todo mundo quer copiar a França. Eu peguei os dados da França. Aí tudo que eles falavam, que isso aqui vai aumentar sei lá o quê, né? Vai aumentar o número de empregos. Eles falavam que a taxação sobre grandes fortunas aumentaria o número de empregos. Na verdade, teve uma diminuição do número de emprego.
Você pega lá, toda vez que eles aumentam a alíquota, toda vez que eles fazem uma implementação, e pega os dados deles de desemprego, você vê que o desemprego aumenta. Tipo, e é muito proporcional. Ela anda certinho. Subiu. Anda certinho. Aí acaba com uma, aí diminui o desemprego. Entendeu? Anda certinho. É bem bonitinho a coisa. Bem em sincronia. Aí, em 2000 e... Depois da crise de 2008, acho que foi 2009, 2011. Acho que foi 2011. Que a França chegou... Ela tinha acabado com a tributação sobre grandes fortunas e botou a tributação sobre grandes fortunas de novo. Né? Que lembra até o Gerard Depardieu saiu, ele primeiro foi para a Bélgica, aí na Bélgica falaram, que legal, a França fez, eu também vou fazer. Aí ele foi para a Rússia, né? Virou russo, cidadão russo. Honorário. Aí os artistas tiveram essa brincadeira, teve essa brincadeira com os artistas, que os artistas foram para lugares diferentes. Aí eu peguei os dados de emprego e desemprego, né? da França depois disso. E eu lembro que um professor meu falou assim, o país que foi mais beneficiado com isso foi a Inglaterra. Aí eu, vou ver. Aí eu peguei lá os dados da Inglaterra de desemprego. Cara, é certinho assim com o da França. Desemprego diminuindo e totalmente, inversamente proporcional ao da França. Da França, o desemprego aumentando e o desemprego da Inglaterra diminuindo, assim. E é engraçado, porque o desemprego da Inglaterra, por causa da crise de 2008, estava só subindo. Aí a França fez a tributação sobre grandes fortunas, aí de repente resolveu o problema da Inglaterra. Mas sabe por que isso? Porque o pessoal fugiu para lá. E sabe quem é o pessoal que foge para lá? Por quê? Grandes fortunas. Quem vai tributar? Ele tributa quem tem propriedade, boas propriedades. Quem tem boas propriedades, todo mundo acha que é só o ricão, que sei lá o quê, o dono de multinacional, o CEO disso. Não, cara. Existe uma coisa chamada profissional de alta qualificação, que são aqueles médicos especialistas em câncer, numa parte específica do cérebro, engenheiro especialista em, sei lá o que, aeroespacial. São os caras que têm uma especialização muito forte numa área que pouca gente conhece. E esse povo é muito bem remunerado. Esse povo tem patrimônio. E esse povo não recebe em forma de ações, recebe em forma de salário. Então, qualquer tributação forte em salário, qualquer tributação sobre o patrimônio desse povo, esse povo sai fora. Vai trabalhar de home office, vai fazer alguma outra coisa, vai trabalhar no outro canto. Porque isso que as pessoas... A não ser que você esteja preso numa ilha, né, Cuba, você tem liberdade para você se movimentar. E geralmente a pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa que tem um mínimo de inteligência. Então a pessoa vai saber se proteger, diferente do pobre, que ele só se lasca e acabou. Sim, não. O nome disso é elasticidade. A pessoa que tem mais dinheiro, normalmente ela tem mais elasticidade, ou seja, ela consegue sair se fora, dobrar mais, entendeu? Se deformar mais para se adaptar a uma situação. Normalmente a pessoa que tem menos elasticidade, ela arrebenta. Você tá sabendo... Rapidão, só deixa eu terminar aqui o raciocínio. Então o imposto sobre grandes fortunas, ele não só faz fuga de capital da pessoa que está lá investindo na empresa, né? Isso aí é o menor dos problemas, porque tem empresa lá que continua lá, só faz uma manobra fiscal lá. O meu domicílio tributário não é mais aqui, mas eu moro aqui, meu domicílio tributário agora é na Inglaterra, né? E o cara continua morando na França. Só que aquele profissional de alta qualificação, ele acaba caindo fora. Ou seja, o imposto sobre grandes fortunas, ele é um grande incentivador de fuga de capital humano. Não só capital financeiro. E capital humano da melhor estirpe. E eu acho que isso é fundamental, porque o capital humano da melhor estirpe são justamente pessoas que podem ter grandes indústrias, grandes feitos, grandes lojas, que podem causar emprego. São pessoas que fazem toda a diferença. Eu lembro que na década de 70... Os Estados Unidos ele só cresceu muito porque ele foi pegando esses cérebros de outros países, né? Você olha na NASA lá, é cheio de indiano, paquistanês, chinês, brasileiro. A nata tá lá. A nata tá lá. Americano é o que não tem lá. É o mínimo. É o chefe de departamento tal é americano, né? Agora, mas você vai ver as cabeças pensantes lá, são todos estrangeiros. Caramba. Tudo bem remunerado. Ou seja, você cria um ambiente propício para que você atraia essas boas cabeças. Sim. E essas boas cabeças, os feitos dessas boas cabeças vão ficar onde? Vão ficar na Índia? Vão ficar no Paquistão? Não, vai ficar ali nos Estados Unidos, que é dona da NASA ali, entendeu? A Apple também, contrata os melhores engenheiros do mundo todo. E a Inglaterra fez isso brilhantemente, de uma forma brilhante,
Quando viu que a França, mais uma vez, estava fazendo... Caca. mais conhecido como cagué. Cara, vamos lá. Você falou recentemente, no começo do podcast, sobre o CARF. O que seria o CARF? Pra gente entender. O CARF, ele é um tribunal que julga as autuações da Receita Federal. Como é que funciona? Uhum. Ele é a segunda instância, tá? Como é que funciona? Você tem o auditor fiscal, carinha lá, fiscal. Fiscalzinho. Ele chega lá na sua empresa, fala, isso aqui tá errado, tá errado, tá errado. Toma, tá aqui a autuação. É lógico que não é assim mais, é tudo por computador, mas tá aqui a autuação. Aí você pega essa autuação, você tem 30 dias para responder. Você chega e responde. Em 30 dias, faz um recurso, né? Que se chama impugnação administrativa. Essa impugnação ela vai para DRJ, que é a Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal, que é a primeira instância. Aí tem um colegiado formado só de auditores fiscais que vão julgar aquela sua impugnação. Você perdeu, porque normalmente você perde ali, o contribuinte sempre perde, quase sempre perde na DRJ, você entra com recurso voluntário que vai para o CARF. O CARF ele é composto por metade de auditor fiscal e metade membros da sociedade civil. Ou seja, são pessoas, são civis, pessoas comuns, lógico que o auditor fiscal também é civil, mas são pessoas que não estão ligadas ao Estado. Uhum. Né? São pessoas que normalmente passam por é quase que um concurso, né? Entre outras pessoas, tem uma lista tríplice e cada confederação, no final, escolhe uma pessoa para ser o seu representante lá. Entendi. E são pessoas muito bem qualificadas, aquela coisa toda. E o CARF, ele serve, a função do CARF, o próprio CARF, de vez em quando, ele não lembra disso, mas eu lembro que existe uma professora tributaria chamada Marielbe, né? E a primeira vez que eu ouvi falar dessa função do CARF foi com ela, numa palestra dela. Que a função do CARF é diminuir os litígios jurídicos que a União tem. Ou seja, o CARF ele vai revisar aquelas autuações, vai ver se o fiscal fez certo, na teoria, né? Vai ver se aquilo conseguiria abrir um litígio judicial contra o Estado, né? E vendo, assim, dentro dessa possibilidade, ele chega e decide a matéria. Só que hoje em dia, a política do CARF meio que mudou. Que você está vendo aí, né? O nosso ministro da Fazenda, ele está tentando usar o CARF como um meio arrecadatório. Porque existe alguns bilhões de reais presos dentro do CARF, sendo julgados. Só que o que ele não está entendendo é que acabou ali no CARF, isso vai para o judiciário. Vai se arrastar. Vai se arrastar. Ele não vai conseguir arrecadar isso. Ele tá achando que é tipo rápida. Assim, não, é porque lembra que ele fez até comparação bem infeliz, né? Imagine que o bandido, aí você tem o cara que julga, cara, chamou o empresário de bandido, tá ligado? Ele chamou os auditores auditores também. De bandido lá. Os auditores, não, desculpa, os conselheiros, os contribuintes de bandidos. Não, literalmente. Então foi muito infeliz o ministro. Enfim, mas qual que é o ponto aqui? Existia um equilíbrio do tipo assim, se houver empate, dá ganho de causa pro cidadão, pro empresário. Uhum. Né? Agora, o ganho de causa é pro governo. Se teve empate, vai pro governo. Se você tem meio a meio, e se o pessoal que está lá representando o governo for devidamente instruído, você concorda que vai sempre ter empate. Pelo menos a chance disso acontecer é bastante. Uhum. Né? Aí do servidor que não quiser empatar esse jogo. E isso é muito complicado, porque realmente você perde até a função do próprio CARF. Sim, sim. É por isso que tinha que ter aquela regra aquele sobre-princípio, né? E que a gente está conversando bem no começo. Que a dúvida deve beneficiar o contribuinte. Sempre, sempre. Cara, chegou lá. Se o próprio CARF está em dúvida de como interpretar uma norma, aí você vai exigir do empresário que nem informação jurídica o cara tem de ter que interpretar aquela norma. Não dá, é uma coisa que, cara, foge à lógica. É cruel, né? É cruel. É uma coisa, é por isso, manicômio tributário. Punitivo. É mais um dos capítulos do manicômio tributário, porque é uma coisa, tipo,
Cara, eu tô ali verificando se... Muitos dos processos que vão para lá vão em razão de, não do cara ser um negador, esse tipo de coisa, mas de interpretação da lei. Você acha interpretação da lei. Você não pode nem falar que foi equivocada. Né? O cara interpretação pegou a da lei, interpretou de uma forma uma tal. Coisa, era outra. Entendeu? De vez em quando ele vai até a Receita Federal, até pergunta para alguns os auditores como é que é aquilo lá, ele recebe uma orientação e dentro dessa orientação ele vai e faz. Né? Mas normalmente essa orientação é uma orientação informal. Né? Eu sei porque eu vejo meus clientes fazendo isso. E aí chega, faz daquele jeito e quando vê tem uma autuação contra ele. Né? E essa autuação costuma demorar para chegar e tudo? E me diga uma coisa, vamos supor que tem um empresário que ele fez uma leitura lá da lei e foi, essa lei aqui, então na verdade eu deveria estar pagando metade desse imposto. Ele coloca isso. Aí ele vai pagando metade, aí daqui 5 anos chega a autuação. Sim. E aí é retroativo? É retroativo a 4 anos. Na verdade, quando tá 4 anos e 6 meses, aí chega lá. Aí chega a cartinha. Ela tarda, mas não faz. Porque 5 anos, depois de 5 anos você não pode cobrar, né? Ah, entendi. Aí eles têm uma margenzinha, porque, tipo, o que acontece? Acontece muito lá. Uhum. Se você chega e vê, por exemplo, que tem um enquadramento legal equivocado na autuação. Uhum. Né? Ou seja, o cara chegou e falou, você tá fazendo X. Então eu peguei a lei Y para justificar o X. Aí, não, você não tem que pegar a lei Y para dizer que ele fez X. Você tem que pegar a lei X para dizer que ele fez X. Aí, opa, tá errado. Então eu vou fazer uma nova autuação. Cancela essa, eu vou fazer uma nova autuação. Entendeu? Só que já passou 5 anos, ele não pode fazer essa nova autuação. Entendi. Aí caducaria, enfim. Isso seria prejudicial para a arrecadação do governo. Falando em mais maluquice, mais manicômio tributário, o que você pensa sobre imposto sobre igrejas, cara? Isso é meio controverso também. Então, o problema, ele causa realmente uma distorção, porque existe também um princípio da solidariedade, ou seja, não é porque você está numa situação... as pessoas na mesma situação, elas têm que pagar a mesma tributação. Todos devem pagar imposto. Tá? Todos devem pagar tributos. Uhum. Essa é uma regra básica da solidariedade. Então você não pode diferenciar, falar assim, porque você é professor da rede pública, você não pode pagar imposto. Não. Tem até uma regra na Constituição Federal falando que você não pode fazer essa diferenciação por profissão, ofício e blá blá blá. Ou por local onde mora e tudo. Exato. Só um adendo aqui. Chegou a estar na época do Roriz, cara, que ele era governador aqui em Brasília. Cara, isso tem uns 20 anos. Teve um comício dele que gravaram que ele estava prometendo assim pro pessoal de umas cidades aqui mais pobres e tal. Porque se eu ganhar, a partir de janeiro, vocês não vão pagar nem mais conta de luz, nem mais água vocês vão pagar. Tá prometendo isso. Isso aí não poderia, então. Ou ele poderia fazer, essa região aqui que é mais menos abastada, eu vou isentar. Não, mas calma aí. Aí, falar sobre taxa, esse tipo de coisa, aí tem que passar por... Taxa você pode isentar ali. Tá. Uma área, por conta do... Uma área, por exemplo, que tem uma área mais humilde, assim, você pode fazer uma coisa entendi. assim. Tá? Mas a questão do imposto, não. Porque imposto normalmente é o valor, né? Principalmente imposto de renda. Tá, entendi. Que você não pode fazer essa diferenciação. E nesse caso aí que você está falando, o que você está falando mesmo? Eu falei do ex-governador aqui de Brasília. Não, antes. Não, antes sobre igrejas. Igrejas, exatamente. Isso. A igreja é o seguinte, o problema delas elas têm imunidade, né, na Constituição, para fazer ação do terceiro setor. O terceiro setor normalmente tem não só a igreja, mas outras participações do terceiro setor têm benefícios, né? Então, a igreja, assim, doação que a igreja recebe não é tributada, basicamente, é isso? Entendi. Uhum. Aí só que ele tem as obrigações acessórias, né? Porque ele tem que falar, olha, eu recebi tanto, ele tem que falar o quanto que ele recebeu. Ele tem que declarar. Só que ele não pode, ele não é tributado, ele só bota lá que ele é imune, né? E aí estão querendo tributar isso. Pelo princípio da solidariedade, sim, deveria tributar. Agora, qualquer tipo, pelos princípios econômicos, qualquer tipo de tributação que você joga na sociedade, cara,
Isso aí é uma lei de Murphy. É uma teoria do caos, assim, um efeito dominó, que você não consegue ver como é que funciona. Entendeu? É tipo jogar xadrez 4D, assim. Você não consegue ver. É uma coisa que, cara, economista faz modelos e tudo mais e Mas normalmente erra. na realidade é diferente da É a asa da borboleta, né? Bater da asa da borboleta que causou um furacão. É isso. Você cria um imposto sobre igreja, com certeza, quem é que vai pagar isso é o mais pobre. Sempre cai nele. Sempre cai nele. Sempre. Tributação. Não adianta. Você pode tributar o rico, você pode tributar igreja, você pode tributar alienígena, qualquer coisa, entendeu? Vai cair no colo do mais pobre. Sempre. Por quê? É questão da elasticidade, que é um princípio econômico. Quem tem menos elasticidade vai suportar o rojão. Quem tem mais elasticidade vai simplesmente jogar a obrigação para alguém. Vai empurrar para longe. Vai empurrar para longe. E a igreja, com certeza, vai fazer isso. De alguma forma ou de outra. Não sei o que eles fariam, né? Até porque eu nunca pensei muito sobre o tema, como blindar igrejas e tudo mais, até porque não existe demanda para isso. Se existir, procure aí. Mas vai acontecer. Tipo, não, essa pressão, cara, é água mole e pedra dura, velho. Uhum. E já falam disso há muito tempo, é igual grandes fortunas também. O que eu acho que vai ser um tiro no pé, porque a França já é um modelo. Cara, tudo que a França faz o contrário. É mais seguro, tá ligado? É verdade. É verdade. A chance de dar certo é maior, entendeu? Enfim, Vitor, todas as pessoas que vêm ao podcast Neurotônico, ao final, eu peço que você deixe uma mensagem. Pode ser de 2 horas, mas deixe uma mensagem aqui para todo mundo. Essa câmera é essa aqui. O que você gostaria de falar? Bem, primeiro um abraço pro Wesley. Eu não vou fazer que nem você, de demorar 2 horas para dar tchau. Falar, não, me lembrei de uma coisa da minha infância aqui. Aí foi. Não sei. Você quer falar a sua frase? Não, vou falar essa frase não, cara. Essa frase aí não. Tudo bem. Essa aí só entre amigos e quando estou bebendo. Tá bom. Pode ser outra coisa, então. Não sei. Obrigado por assistir aqui a mais um Neurotônico. E, por favor, me sigam no Instagram, sigam o Yuri. E é isso. É isso aí. Muito obrigado. 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 Vitor, eu quero agradecer muito sua presença, cara. Dizer que foi um papo muito legal. E muito instrutivo. E, cara, acho que o negócio é abrir a mente mesmo, né? A gente não aprofundou muito em questões muito técnicas, mas a gente trouxe aqui perspectiva que às vezes a pessoa que está assistindo, ela só... Não, porque o fulano de tal falou que esse imposto aqui é bom para os pobres e tal. E é o que você falou, foi uma conclusão boa que a gente teve. O imposto, independente se seja para o rico, para o classe média ou para o pobre, ele cai geralmente na cabeça do pobre. Não adianta. Grandes fortunas. Pobre, você não será afetado. Vai ser, cara. Shopee, o imposto é só para o empresário. Meu amigo. E o pior que esses negócios de Shopee é justamente o seguinte. Taxa lá e você vê na hora. Seu produto era R$250, você vai pagar 500 porque tem a taxinha ali. Tem uma coisa, só para explicar aqui e finalizar. Vamos lá. É que o contribuinte final de todo tributo é sempre consumidor. Né? Então, e o consumidor, o tributo sobre o consumo, ele sempre pesa mais quem é mais pobre. Por quê? Aquele dinheiro, por exemplo, você vai comprar uma cesta básica. A cesta básica dá 40%, né, de tributo, vamos supor. Né? Cara, é 40% de comida que você deixa de comprar, só pagando imposto. Isso entendeu? Isso é cruel. Cruel, pô. Isso é cruel. Cruel. Uma família de salário mínimo, você tá Isso louco. É cruel. Isso é cruel. Aí falam também, uma outra falácia tributária, né? Falam que rico não paga imposto. Rico paga imposto pra caramba, cara. Paga, Tem dados da própria Receita Federal que mostra que aqui no Brasil, 0,1% dos contribuintes são responsáveis por 40%, 45% da arrecadação. 0,1% dos contribuintes são responsáveis por 40%, mais de 40% da arrecadação. Ou seja, é muito imposto para na mão de poucas pessoas. São poucas pessoas que mantêm, que produzem, que fazem tudo mais e que pagam isso. Não adianta falar, não, é um imposto sobre consumo. Não é. É imposto sobre produção, imposto sobre serviço, imposto sobre folha de salário. É isso daí que faz essa arrecadação que no ano passado foi de 2,3
trilhões de reais. E a conta não fechou. E a conta não fechou. Aí falam assim, não, a gente tem que acabar com essa concentração exagerada da renda. Pô, quem mais concentra exageradamente a renda é o Estado, cara. 2,3 trilhões. Que rico no Brasil fez isso. É verdade. Entendeu? Boa reflexão, Vitor. Então eu quero agradecer novamente aqui sua presença, tá? Vai voltar mais vezes, vamos trocar uma ideia. Aqui no Neurotônico Política a gente fala muito sobre isso. Política, ideologia, economia, enfim. Assuntos que têm correlação com o dia a dia e com o que acontece aí do seu lado também. É isso. Vejo vocês no... outra coisa. Antes de eu me despedir, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque quanto mais pessoas souberem desse tema, melhor para todo mundo. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.